Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta de pensamento que, olha, promete destravar um potencial do cérebro que a gente nem sabia que tinha. Foi inventada por Tony Buzan e vamos descobrir o que é exatamente um mapa mental. E olha só, a história toda começa com uma frustração. Pensa só, Tony Buzan, lá na universidade, se deu conta de uma coisa bem chocante sobre o jeito que ele estudava. Ele percebeu que quanto mais ele fazia aquelas anotações retinhas, sabe, lineares, de uma cor só, piores ficavam os resultados dele. Nas palavras do próprio Buzan, ele estava treinando para ficar perfeitamente estúpido. E o mais curioso é que esse não era um problema só dele, né? Aquele jeito tradicional de fazer anotações, que a maioria de nós aprendeu na escola, na verdade vai totalmente contra a maneira como o nosso cérebro funciona de verdade. E aqui o contraste é gritante. De um lado está o método tradicional, linear. Tudo numa cor só, uma coisa depois da outra, preso naquela lógica de lista. Do outro, o mapa mental, todo colorido, com várias dimensões e baseado em associações, em ideias que se conectam livremente. É tipo a diferença entre uma estradinha de mão única e uma rede gigantesca, cheia de conexões para todo lado. Então, qual foi a grande virada de chave? Foi a descoberta de que o processo de pensamento do cérebro não é linear, de jeito nenhum. Ele é radiante. Para a gente ter uma ideia, nosso cérebro tem algo em torno de 100 bilhões de neurônios. É muita coisa. E o mais fascinante é que cada um deles tem um monte de bracinhos, sabe? Que se espalham a partir do centro, iguaizinhos aos galhos de uma árvore. Essa própria estrutura física já dá a dica de como a gente deveria organizar o pensamento, né? E essa forma, essa estrutura radiante, não está só nos neurônios, não. Ela está por toda a parte na natureza. Pensa, por exemplo, num dente de leão ou nas veias de uma folha. É exatamente esse o conceito do tal pensamento radiante. Então, o ponto-chave é este. O pensamento radiante é como se fosse o sistema operacional padrão do nosso cérebro. É como ele vem de fábrica. Ele funciona com base na imaginação e na associação de ideias, que vão se espalhando, se irradiando a partir de um conceito central. E por que essa abordagem é tão poderosa? Simples, porque ela coloca o cérebro inteiro para trabalhar junto. O lado esquerdo, que é o da lógica, dos números, das palavras, ele se junta com o lado direito, que é o da imaginação, das cores, da noção de espaço. Ou seja, é o cérebro trabalhando em sua capacidade máxima. Ok, entendendo tudo isso, o que o Buzan fez? Ele criou a ferramenta perfeita para trabalhar em harmonia com esse jeito natural do cérebro pensar, o mapa mental. Dá para pensar no mapa mental como se fosse um canivete suíço, só que para o cérebro. Ele não é só para fazer anotação, não. É uma ferramenta super versátil. Serve para memória, para ter ideias novas, para planejar, para resolver problema, basicamente para qualquer coisa que o cérebro precise fazer. Tá, legal. Mas e aí, como é que se faz um? Bora ver o passo a passo de como isso funciona na prática. Primeiro passo, uma folha em branco deitada na horizontal. Bem no meio, a gente desenha uma imagem que simbolize o tema principal. Dali, a gente puxa um primeiro galho, um galho grosso, meio curvado. E aqui vem um detalhe super importante. Use só uma palavra-chave por galho. A partir daí, a coisa toda começa a crescer, de um jeito bem natural, bem orgânico. Vamos adicionando galhos menores, secundários, terciários, para ir detalhando as ideias. E quando for começar uma nova categoria de pensamento, é só puxar um novo galho principal, de preferência com uma cor diferente. O grande segredo aqui é deixar as associações fluírem. E agora, um passo que é, nossa, muito poderoso. Comece a desenhar setas conectando ideias que estão em galhos diferentes. Isso vai criando pontes, sabe? Conexões que geram uma compreensão muito mais profunda e podem até trazer uns insights que a gente nem esperava, como dá para ver nesse exemplo aqui sobre as obras de Shakespeare. Vamos ver um exemplo bem prático? Planejar as férias. De repente, aquele plano todo complexo, com lugar onde ficar, transporte, quanto vai custar, tudo isso fica super claro, organizado e, pasme, até divertido de olhar, tudo numa página só. Mas afinal, por que é que isso funciona tão bem? Vamos recapitular rapidinho os princípios que fazem do mapa mental essa ferramenta tão poderosa. Olha, cada detalhe ali tem um porquê. Aquela regrinha de uma palavra-chave por galho é para liberar a criatividade e as associações. As cores e as imagens. Elas ativam o lado direito do cérebro, a nossa memória visual. As linhas curvas
são muito mais interessantes para o cérebro do que as linhas retas. E a estrutura toda, radiante, imita exatamente como os nossos neurônios se conectam. Tudo faz sentido. O Tony Buzan tinha essa crença de que a maioria de nós usa só uma pequena fração da nossa capacidade mental. O cérebro seria um gigante adormecido. E o mapa mental foi a resposta dele para despertar esse gigante. E a gente termina com essa reflexão. Se o nosso cérebro realmente funciona desse jeito, de forma radiante, conectando tudo, o que será que acontece quando a gente passa a usar uma ferramenta que foi feita para falar a língua dele? Que tipo de ideia, de solução, de projeto um mapa mental poderia despertar? Fica aí a pergunta.